Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus retiraram-se a fim de combinar entre si o modo como surpreenderiam Jesus nas suas palavras. Enviaram, pois, os seus discípulos com os herodianos para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem atender a ninguém, porque não fazes acepção de pessoas. Portanto, dize-nos a tua opinião. É lícito dar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua perfídia, exclamou: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles apresentaram-lhe um denário. Perguntou-lhes então Jesus: de quem é esta efígie e esta legenda? Eles responderam-lhe: de César. Disse-lhes então Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos, precisamos considerar algumas coisas. Em primeiro lugar, que nosso Senhor Jesus Cristo não chegou à sua glória por um caminho linear e reto, onde todas as coisas lhe foram favoráveis, oportunas. Jesus teve o seu ministério pontuado por fracassos. Nós estamos sob o estandarte da cruz. A cruz impera neste lugar, como os senhores podem contemplar aqui no altar. E o que é que está nela? Um homem que fracassou. A cruz não é propriamente o lugar da glória, pelo contrário, é o lugar da humilhação. A cruz não é propriamente um troféu, mas um castigo. E Jesus não realizou a obra para a qual ele foi enviado sem passar por fracassos. Sempre cercado por seus inimigos, sempre ameaçado de morte, sempre perseguido, incompreendido, até o momento em que chegou a oportunidade, a ocasião oportuna para que, enfim, ele fosse extirpado, tirado da terra dos vivos, como diz as Sagradas Escrituras. E assim se fez. A questão é que o mundo falsificou todas as coisas, e de preferência o cristianismo. E os fiéis estão convencidos de que o caminho de Jesus, por ser de Jesus, deve ser sempre algo agradável e que conduza
a um inevitável sucesso. E não é assim, não foi assim com Jesus. Não foi assim com Jesus. Não será assim conosco também. Evidentemente que nossos aparentes fracassos depõem contra nossos projetos humanos, atrapalham alguns projetos, alguns planos, alguns ideais que nós mesmos fizemos para nós. Tudo estava tão bem planejado, tão bem montado, tão bem esquematizado, e de repente algo acontece e já não é mais possível seguir adiante com aquela situação que parecia certa e alvissareira. E, no entanto, meus senhores e minhas senhoras, Deus conta com os nossos fracassos para corrigir a rota de nossa vida, que, deixada ao nosso talante e ao nosso gosto, a rota da nossa vida é algo que começa em nós e termina em nós mesmos. Do que é feita a rota da vida de uma pessoa qualquer? De suas vaidades. Desta busca insaciável de instalação e de segurança humana aqui no mundo. Quem de nós não gostaria de viver sem nenhum problema, sem nenhum tipo de dor de cabeça? Quem não gostaria? Mas se isso acontecesse com o homem, filho de Adão, com o homem depois do pecado original, seria uma tragédia. Porque não viveríamos para outra coisa a não ser para nós mesmos e para a satisfação de nossas paixões. Por isso, Deus nosso Senhor conta com os nossos fracassos, com as coisas que não vão dando certo. Ah, mas não dá certo, isso não funciona, isso não sai direito, eu investi o que eu tinha de melhor, eu gastei um tempo em cima disso, e olha aí, tudo perdido. Pois é. Normalmente, o que não serve para a glória do mundo, serve para a glória do céu. Serve para a glória da vida eterna. Mas há uma condição. É preciso que estas coisas, que aos nossos olhos e a dos outros entram na categoria dos fracassos, recebam uma carga de luz para que mostrem a sua real beleza e seu real valor. Há um instrumento que é uma espécie de lanterna que se coloca nas pedras para saber, para medir ali o valor que elas têm. Que pedra é aquela? O colecionador, ele sabe, por aquela luz que penetra na pedra, com o que é que ele está lidando. Se é com um cascalho
ou se é com algo muito precioso. E é assim que temos que fazer. É isso que Deus espera de nós, que nós, que já passamos por muitos fracassos, e eu vos anuncio, outros virão, e que chamarão inclusive a atenção de pessoas à nossa volta, e que farão pessoas à nossa volta rir de nós, ou dizer, bem feito. Quando a luz da fé consegue chegar ao fracasso, não importa qual seja, guarda bem o que o padre está falando. Quando a luz da fé consegue chegar ao fracasso e iluminá-lo, o que é que se descobre? Que ele não é fracasso, que ele, na verdade, pela fé, é cruz. Aquela necessária, insubstituível, para se estar com Jesus e conduzido por ele, porque é ele que disse, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, verso 38, o que não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O que não toma o seu fracasso e não me segue, não é digno de mim. Qualquer fracasso é uma desgraça, é um horror, sem a menor sombra de dúvida. Mas qualquer fracasso tocado pela fé se torna pedra preciosa da cruz. Pedra preciosa. E a cruz, a respeito da qual nos fala o Senhor, indicando a necessidade de carregá-la, de tomá-la, não de procurar soluções fáceis, consolações rápidas, mas tomar a cruz. Ela é que nos conduzirá à verdadeira glória. A verdadeira glória, a ela não se chega por sucessos subsequentes, um atrás do outro. A verdadeira glória se chega também e sobretudo pelos fracassos, meu caro irmão, minha cara irmã. Este fracasso que, batido pela luz da fé, é cruz. E a cruz salva. Todos se lembram, todos sabem, os piedosos que aqui estão, assim aclamamos a cruz. Nós os adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa santa cruz remistes o. Então não vai, presta bem atenção, meu querido, não vai segundo o espírito do Evangelho, não caminha segundo a mente do nosso Senhor, a mente de Jesus Cristo, nosso Senhor, quem vive só para estar numa boa. Quem, com uma habilidade
às vezes até criminosa, faz tudo para estar sempre numa boa, nem que seja para isso necessário jogar alguém no fogo. No fogo. Nós não temos como aquilatar e avaliar estas coisas agora no tempo. Mas eu digo aos senhores, sem medo de errar, conforme a vida e a doutrina dos nossos santos, do ponto de vista da eternidade, do que é útil, aqui, daquilo que é útil para a nossa bem-aventurada eternidade, servem mais os fracassos do que os sucessos. Um sucesso sempre traz consigo uma falsa impressão e ilusão de que somos mais do que de fato somos. Mas o fracasso tem este remédio amargo. É uma medicina amarga que nos faz experimentar que não tínhamos e que não temos toda a razão, todo o conhecimento, toda a força que imaginávamos até então ter. Por isso, vai maduro na fé, aquele que, ao invés de modo infantilizado, ao invés de ficar rezando, Deus, não deixa acontecer isso comigo, não deixa acontecer aquilo comigo, me livra disso, me livra daquilo. Aquele que passando esta etapa, reza de modo, sabendo o que acabamos de dizer, reza de outra maneira. Não dizendo, Deus, não deixa acontecer isso ou aquilo comigo, mas, Senhor, seja feita a vossa vontade. Faça-se a vossa vontade. Olha aqui. Das coisas que nós planejamos e temos planejado e que vamos realizar, é evidente que Deus vai se servir de uma parte delas. Vão dar certo, vão vingar, vão prosperar. Outras não. Outras não. Nós avaliamos no tempo nossas ações e as consequências delas. Deus, porém, avalia da eternidade e na eternidade nossas ações e as consequências delas. Portanto, algo que pode ser aparentemente muito útil no tempo da vida, pode ser um fator complicador da eternidade. Pode ser algo que complique gravemente a nossa eternidade. Então temos que estar preparados. Quem pretende aqui atingir alguma maturidade na vida cristã,
deve entender que Deus faz as coisas assim. E quando alguém chega lamentando a sorte por não entender o que acabamos de dizer, eu sinto uma certa tranquilidade e penso comigo. Alguém chega cheio de lágrimas, porque não, isto ou aquilo não funcionou, não deu certo. Eu sinto uma certa tranquilidade e penso comigo, Deus está cuidando dessa alma aqui, olha aí. Não está dando certo uma porção de coisas para ele. Que é bom. Os senhores, somos pecadores aqui. Todos filhos de Adão. E os senhores sabem muito bem, como pecadores que somos, onde é que nossas ideias e nossa vontade inchada já nos levou. À beira de quantos abismos fomos parar exatamente porque fizemos um traçado e nos deixamos conduzir por ele. Até então, tudo parecia ótimo. Não havia a menor sombra de dúvida que aquilo era o melhor para a vida. Não demorou muito. Não demorou muito para que os fatos provassem o contrário. O senhor lembra disso? A senhora lembra disso? Se o senhor não passou por esse tipo de situação, precisa passar para aprender. É uma lição que da qual nenhum cristão pode ser privado em ordem ao seu amadurecimento. Portanto, Deus conta com tudo o que nos acontece, viu, meu irmão, minha irmã? Também com as coisas que você não planejou, também com as coisas que você não gostou. Paciência. Porque enquanto estamos aqui preocupados em salvar alguma vantagem humana, mundana, nosso bondoso Pai está preocupado com a salvação de nossas almas. E exatamente que por ser este bem, chamado de vida eterna, o maior bem que se pode desejar a alguém ou promover em favor de alguém, Deus não vai poder assinar embaixo de tudo que você quer e gosta. Não vai. Não vai. Não vai. Por isso, essa disposição de receber com uma santa indiferença tudo o que vai acontecendo, e às vezes, no nosso caso, a contradição é chegar em casa molhado pela chuva, com um sapato cheio de água, não encontrar a refeição preparada conforme o nosso gosto, ter que tolerar o temperamento difícil de algum parente, de alguém que convive conosco, que trabalha conosco. Às vezes a contradição será só essa. Não vai cair um satélite da Starlink em cima da sua cabeça, não precisa se preocupar. Não vai. Então aproveite, meu irmão, minha irmã, para, a guisa de exercício,
Porque, afinal de contas, a luz da nossa fé é pequena, né? Não adianta querer iluminar uma grande coisa. Ela só serve para iluminar mesmo estas pequenas contradições do dia a dia, que é o que Jesus pediu. O que Nosso Senhor pediu? Que tomássemos a cruz de cada dia para seguir. Não a cruz da vida inteira, a de cada dia. A contradição de cada dia, que tocada pela fé, é cruz que salva. Que te desgruda de ti mesmo, que te purifica, que te instrui, que te liberta de ilusões, de bobas ilusões, quanto a este mundo, cuja figura passa mais rápido, mais rápido do que o imaginado, do que o programado. Muito bem, meus senhores. Então, espero que tenhamos recebido aqui alguma luz para compreender como Deus é Pai. E exatamente porque é Pai, não pode concordar com aquilo que seus filhos, crianças birrentas e teimosas, querem e insistem. Não pode. E não vai. Nem pode e nem vai concordar. Não adianta espernear. Então, as pessoas não têm dúvidas quando de repente Deus se manifesta por um sinal extraordinário, há aparições de sua bendita mãe, de um anjo, por milagres. Não há dúvida da ação de Deus. Mas eu quero anunciar aos senhores que Deus também se manifesta desta forma. Pondo o pé dele na nossa frente. Como é caso conhecido de um pai, eu conheço, que para salvar o filhinho pequeno que estava correndo atrás de bola na rua, vinha o caminhão, colocou a perna, o filho vinha correndo, tropeçou, a criança bateu na perna, rolou, caiu, mas não rolou para baixo das rodas do caminhão, né? Graças a Deus. Exatamente porque caiu. Exatamente porque foi derrubado. A queda foi a sua salvação, como vários fracassos serão a minha e a tua salvação. Se quiserem escutar o oposto que eu estou falando, procurem alguma igreja pentecostal, viu? Vão procurar igreja pentecostal. O evangelho é assim. Olhem aqui. Aqui está o sinal do maior fracasso aparente e da maior glória. Do maior fracasso aparente e, no entanto, ali, na verdade, se manifestava a maior glória de Deus. Conforme a oração de Jesus: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho. Hora de quê? Hora de morrer. É chegada a hora, glorifica o teu filho. A glória dele está aí.
não em outro lugar, ali. Onde resplandeceu a glória de Jesus, que acesa foi colocada no alto de um candelabro? No Calvário. No Calvário. Então tenhamos esta docilidade, meus senhores e minhas senhoras, porque subindo os degraus da vida cristã, ou passando de uma morada para outra, no linguajar de Santa Teresa d'Ávila, não se sobe, não se passa, a não ser tropeçando, viu? Por incrível que pareça, se avança pelos tropeços, não por passos largos, que é coisa para almas eleitas especialíssimas. Nós, que não gozamos mais de inocência, temos que contar com a penitência. Aquela que a gente faz, fraquinha. E aquela que Deus manda fazer, na justa medida. Na justa medida. Então que nada nos assuste, nada nos surpreenda. E nada deste milindre, ai, por que está acontecendo isso comigo? Eu rezo tanto. Exatamente porque você rezou. Você não pediu para Deus cuidar da tua vida? Ele está cuidando do jeito dele. Deus quer nos dar tudo, não resta a menor dúvida. Inclusive o céu. Prometeu que nos daria tudo, sim ou não? Mas não prometeu que daria do nosso jeito. Nos prometeu tudo, não do nosso jeito. Não a nossa moda. Guardem bem estas instruções, porque Deus está atento ao que está acontecendo conosco. Nós não vamos ter outra vida e nenhuma vida diferente para nos salvar. Eu não tenho mais como trocar de vida nessa altura do campeonato. E se fizesse, estaria assinando a sentença da minha condenação. Não tem jeito. Portanto, é aproveitar ao máximo a presença de Deus, que de modo suave e duro, duro e suave, vai nos conduzindo com toda a sabedoria para aquele bem inamovível chamado vida eterna. Então, se por acaso a casa cair sobre sua cabeça, você já sabe por que ela caiu. Nossa, a casa caiu em cima da minha cabeça. Agora o senhor já sabe por quê. Porque a casa caída sobre a sua cabeça é mais útil do que a casa inteira sobre você. E assim, desatando as mãos de Deus e deixando Deus ser Deus, não querendo dar aulas para Deus e dizer a Ele como Ele tem que ser e fazer. De onde vem este atrevimento, esta audácia? Temos esta certeza que quanto ao nosso bem eterno, que nos escapa por completo, dependemos totalmente do que Deus faz e deixa de fazer, do que Ele dá
e do que ele tira. Por isso, meu irmão, agora, até então tínhamos duas mãos estendidas para receber as graças de Deus. Aí virou até moda esse negócio de estender mão, né? Só que uma mão vai mudar de direção. Uma continuará estendida para receber, outra para devolver. Pode manter uma estendida para receber, outra, porém, se estenderá para devolver. Segundo aquela lei que diz, por exemplo, a guisa de exemplo, que é uma graça muito grande. Guardem aqui vocês, os acumuladores emocionais. Os acumuladores emocionais, os acumuladores psicológicos. Gosto de acumular. Meu irmão, guarda bem, que é uma graça muito grande quando uma pessoa entra na tua vida. E é uma graça maior ainda quando esta pessoa que entrou na sua vida sai. Entendeu bem? Por que querer ficar segurando com as mãos aquilo que já não é mais para você? Aquela situação, coisa ou pessoa que já cumpriu o papel, a tarefa para a qual te foi enviada. Porque estes apegos loucos, não, o que é que, do ponto de vista das nossas relações, o que é preciso acontecer para nos convencermos que é uma graça muito grande? Quando foi uma graça muito grande quando determinada pessoa entrou na nossa vida, e uma graça maior ainda quando ela saiu. Então nós temos agora duas mãos estendidas, mas a função de uma mudou. Uma está para receber. E a outra para o quê? Devolver. Com aquela disposição do grande Jó, o grande santo do Antigo Testamento, que rezou depois de toda a tragédia de sua vida. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, se fez. Bendito seja o Senhor para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.